todos. Agradeço as palavras do Dr. Oscar. O TRF da Quarta é nosso parceiro prioritário aqui na área, nessa parte de integração de sistemas, não só na parte de integração, mas também de troca de boas práticas e de boas ideias. Agradeço ao Dr. Eugênio, o representante da escola aqui no Rio Grande do Sul, pelo convite feito. Acho que o tema a ser abordado é um tema da mais alta relevância, certo? Na verdade, a nossa realidade atual, o dia a dia hoje já é permeado pelo que falaremos aqui, né? As equipes já estão trabalhando com essas ferramentas sobre as quais nós falaremos. Não é algo que é hipotético, mas é algo que já é bem concreto, que já muda bastante a realidade jurídica, não só por parte da advocacia pública, mas também dentro do Poder Judiciário, né? A ideia da palestra era falar sobre robôs, né? Então, eu começo a palestra, um dos palestrantes, o Daniel, ele vai falar com mais detalhes sobre os robôs que são utilizados dentro da advocacia pública, pela Procuradoria Geral Federal, no caso, pela Procuradoria Regional Federal. Então, eu vou fazer uma abordagem mais conceitual, certo? Tentar, até porque tem um público bem eclético aqui, passar uma ideia do que é o atual estágio das coisas, para onde vamos, o que são as coisas, o que elas não são, e por aí vai. Então, tá. O que são robôs, né? Eu nem gosto muito da palavra, mas os robôs são softwares que são utilizados, no caso, no âmbito da advocacia pública, para fazer atividades que pessoas fazem. Essencialmente, nós podemos definir robô dessa forma. Desde tarefas as mais simples, por exemplo, como realizar um peticionamento. Um peticionamento no sentido de pegar, escolher a peça e peticionar, mandar essa peça via upload para dentro do sistema processual da Justiça Federal. Isso hoje um ser humano faz, um robô pode fazer isso. Ou então, colocar essa peça dentro do Sapiens para que a pessoa peticione. É uma outra possibilidade. O Sapiens, para quem não sabe, o público é um público eclético, é o sistema que é utilizado dentro da Advocacia Geral da União para o trabalho judicial. Então, o peticionamento é feito dentro do próprio Sapiens. A pessoa não entra dentro do sistema de processo eletrônico, que é o EPROC, para poder fazer o peticionamento. Só que você pode ter um robô que coloca já a peça que você peticionará, certo? A peça simplesmente ela aparece no Sapiens associada à tarefa da pessoa e a pessoa já pode realizar o peticionamento. Então, essa parte de escolher o modelo e associar o modelo à tarefa pode ser feito por um robô. O robô pode fazer triagem, certo? Triagem é feito, etiquetagem, classificação de processos, distribuição de processos. Todas as atividades que hoje são feitas por seres humanos, elas podem ser feitas por robôs. Então, essencialmente, é isto. O robô é uma unidade de software que ele mimetiza ou ele procura copiar, de certa forma, o que um homem faz, reproduzindo as ações que aquela pessoa faria, né? O fluxo da atividade jurídica é mais ou menos este. Para vocês entenderem um robô, os robôs se inserem em cada um desses passos. Primeiro, a gente recebe uma intimação. Primeiro, tu tem uma intimação feita por um ser humano. Para um servidor, um serventuário da Justiça Federal, vai lá e gera uma intimação dentro do sistema de processo eletrônico. Desse sistema de processo eletrônico, que é o segundo ícone ali, ele migra para outro sistema de processo eletrônico, que é o Sapiens. Então, aí nós já temos uma conversa entre dois sistemas. Um sistema, que é o EPROC, com outro sistema, que é o Sapiens. Dentro do Sapiens, essa tarefa ela é distribuída, essa intimação ela é distribuída. A partir do momento em que ela é distribuída, essa intimação ela vira uma tarefa no painel do advogado ou da equipe de apoio. E é realizado o peticionamento ou fechamento do prazo, certo? É mais ou menos isso. Estou simplificando, isso daqui é um fluxo bem grosseiro, mas em linhas gerais é isso. Então os robôs são utilizados, então, em cada um daqueles passos que a gente viu. Por exemplo, a intimação chega, para qual setor ela vai? A distribuição das próprias intimações em tarefas poderia ser feita por um robô. A classificação das ações, por exemplo, tem tutela antecipada, tem multa, certo? Porque o procurador, essa tarefa ela cai dentro de uma cadeia de produção. Essa tarefa, quando ela entra dentro da procuradoria, ela não vai direto para o procurador. Ela cai na primeira equipe, que é a equipe de triagem, aí depois passa para uma segunda equipe, depois para uma terceira equipe, até chegar nas mãos do procurador. Toda essa cadeia de produção e de decisão, ela pode ter o apoio de robôs.
em cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, a primeira etapa, pegar a tarefa e mandar para o setor correto, pode ser feito por um robô. Depois esse setor recebeu essa tarefa. Ele vai fazer a triagem dessa tarefa. Tem multa, é um pedido de subsídios, por exemplo. O Poder Judiciário está intimando o advogado público para que ele junte um determinado documento, ou tem um determinado cumprimento que tem que ser realizado naquela intimação. Então, essa triagem é feita para separar, por exemplo, atos de cunho decisório, que serão objeto de recurso, de atos de cunho meramente administrativo, de despachos, que vão ser encaminhados para outros setores. Então, essa triagem ela pode ser feita por robôs. Integração. A gente só tem integração. A Advocacia Geral da União, eu creio, eu posso pecar por desconhecimento, mas não por falta de modéstia, mas eu creio que nós somos o órgão da estrutura do Poder Judiciário que tem o maior número de integrações. Porque eu acho que nenhum outro poder público lida com tantos tribunais que nem a Advocacia Geral da União. A gente lida com todos os TRTs, com todos os tribunais de justiça, com todos os TRFs, com toda a justiça eleitoral, certo? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém. Deixa eu ver. A justiça militar dos estados, talvez a gente não lide. Deve ser basicamente isto. O resto da estrutura do Poder Judiciário, todos lidamos. Toda a advocacia pública lida com todas essas ramificações. E a gente pode pensar, é um tribunal. Não, muitas vezes um tribunal tem 4, 5, 6 sistemas. Isso daí seriam 6 integrações diferentes. A gente fez o cálculo lá, são mais de 90 integrações, que a gente teria, muito mais de 90, que a gente teria que ter para poder se integrar completamente com todo o Poder Judiciário. Certo? Hoje a gente já tem integração, por exemplo, com todos os tribunais regionais federais, a maior parte dos tribunais de justiça, a gente já tem integração com todos os TRTs, e essas integrações elas estão em fases distintas. Mas tem órgãos do Poder Judiciário que a gente simplesmente não está integrado, não via Sapiens, porque para estar integrado via Sapiens a gente precisa do Modelo Nacional de Interoperabilidade. Então, por exemplo, o GF de São Paulo, a integração não é feita via Sapiens, tem um robô para poder fazer o cadastro das intimações. Certo? Então, o robô entra nessa parte, ele vai entrar dentro, ele vai fazer o que a gente chama de web crawling, que é entrar usando HTML dentro da página do tribunal para poder recuperar as coisas e fazer o cadastro automatizado dentro do Sapiens. Certo? Esse é um exemplo, eles chamam de robô cadastro, mas tem outro exemplo, por exemplo, que é o Tor, que faz integração também com outros sistemas. O Tor é um sistema bem grande, certo? Mas ele tem uma pontinha, ele aparece 2 vezes, inclusive, certo? Mas ele tem uma pontinha que é nessa parte de integração. Então, o robô ele pode ser útil para poder fazer uma integração que não existe, certo? Entre o Sapiens e o sistema do Poder Judiciário. Peticionamento, aí eu coloquei o Panda ali. Eu mesmo coloquei os ícones, viu, gente? Eu até sugiro que a PGF, os meus são os melhores que os da PGF. Eu roubei 2 da PGF, mas os outros eu procurei na internet. Para subsídios, a gente precisa consultar vários sistemas que não são nossos, que são dos nossos clientes, por exemplo, o INSS, é um dos sistemas. Então, para a realização de cálculos, eu não coloquei isso aqui, não é exaustivo, tem muitos mais sistemas que esse, mas, por exemplo, tu tem o Camelo, tu tem o Loki, tu tem o Sagui, que são sistemas que são utilizados para gerar subsídios para a defesa. Certo? Então, eles consultam, por exemplo, 1, 2, 3 sistemas e consolidam aquilo ali num dossiê único. Certo? Então, os robôs, essa é a utilização dos robôs dentro do contexto da AGU. Substituindo, naquele fluxograma que eu coloquei, cada etapazinha daquele fluxograma pode ter 1, 2 ou 3 robôs auxiliando ali. Certo? Desde a integração, que é o recebimento das intimações, que é aquela parte lá do sistema com sistema, certo? Aqui, ó, até a parte de etiquetagem da tarefa, distribuição da tarefa, propositura do modelo, subsídios, até o peticionamento efetivo com o Poder Judiciário. Então, e o que não falta são robôs, tem dezenas deles, com os nomes os mais criativos possíveis. Certo? E aí eu pergunto, todos esses robôs necessariamente se valem de inteligência artificial? Porque inteligência artificial é um termo que é muito mal usado. Na verdade, é o uso que se fez deles. Mas, primeiro, o que é inteligência artificial? A primeira pergunta que a gente tem que fazer, a gente tem que dar, para a gente poder discutir as coisas, a gente tem que saber o que elas significam. E aí se fala de robô como se robô fosse inteligência artificial, quando, na verdade, muitos robôs simplesmente fazem uma mala direta ou são um substituto só fazem fluxos operacionais, não tem inteligência nenhuma associada a isso. Então, se não tem inteligência associada a isso, o que é inteligência?
A gente parte da ideia de que a inteligência está sempre associada com um conteúdo decisório, né? Tomar uma decisão, certo? Mas o conceito de inteligência não é bem este. Muitas das vezes a gente nem toma no plano da consciência uma decisão e a gente está falando de inteligência. Quando a gente reconhece uma cadeira como uma cadeira e não uma mesa, isso é inteligência. A gente achava que não, até a gente avançar nos estudos. Quando a gente precisou fazer com que o computador identificasse as coisas, a gente viu que o próprio reconhecimento visual das coisas é uma forma de inteligência. E a inteligência é algo bem maior do que isso. Na verdade, o ser humano, ele, vamos dizer assim, ele tem inteligência espalhada por tudo. Nos ouvidos, nos olhos, vamos dizer assim, a compreensão da fala, a articulação da fala, tudo isso exige uma criança, ela não nasce falando, ela aprende a falar. Uma criança não nasce entendendo uma linguagem dada, ela aprende a entender essa linguagem. Uma criança não nasce reconhecendo as coisas, tanto que se tu mostrar, isso é bem interessante, pessoas que originalmente perdem uma visão, quando nascem, elas simplesmente perdem e acabam tendo que desenvolver de uma outra forma a percepção da tridimensionalidade das coisas. Porque a inteligência está profundamente associada com todos os nossos sentidos, com o uso desses sentidos para a sobrevivência. Então, a definição de inteligência é mais ou menos esta, é a de mimetização do comportamento humano para a resolução dos problemas, para viver. Né? A gente precisa da visão, da audição, da fala para viver. E a gente precisa resolver constantemente problemas para se manter vivo, desde se deslocar, e os robôs demoraram a aprender a fazer isso como seres humanos. Hoje a gente tem robôs que se deslocam com a graciosidade incrível, né? Conseguem subir escadas, descer escadas, a falar. Nós temos robôs que falam, a entender a fala. Então, essa mimetização do comportamento humano é o que se define por inteligência. Certo? Então, a inteligência é mais ou menos isso, é um artefato construído pelo homem, né, não pela natureza, em um ambiente controlado por um tempo contínuo de tempo, que apresenta um comportamento dito inteligente, ou que mimetize, né, o comportamento humano. Né. Ali, eu coloquei uma foto lá do seriado da HBO, né, que é o mote do seriado, para quem assiste, é exatamente este, são androides que são tão perfeitos que a gente dificilmente distingue, certo, o androide do próprio ser humano. Ali seria o ápice da inteligência artificial, onde a gente enxerga a coisa e não sabe se a coisa é a coisa ou se a coisa somos nós, ou se nós somos a coisa, né, como acontece na série, e aí tem um spoiler. Né? Mas é mais ou menos isso. Então, essa mimetização da mente, da visão, da audição, da linguagem, da locomoção, né, da nossa grande habilidade de resolução de problemas. E aí eu vou dar um exemplo, certo? Eu vou falar dos robôs. Então, eu falei isso, mas todos os robôs que nós utilizamos dentro da Procuradoria Pública necessariamente utilizam técnicas de não, a grande maioria deles não utiliza. A grande maioria, por exemplo, faz pesquisa textual. Procura uma determinada palavra. Pesquisar uma determinada palavra para o computador dificilmente pode ser classificada como inteligência, certo? Não no patamar que a gente se encontra. Né? Se antes poderia impressionar até fazer cálculo, né, porque isso tudo é uma questão de onde estamos, né, fazer cálculo, isso era essencialmente do ser humano. Aí a primeira coisa que o computador começou a fazer foi cálculos, de uma forma espantosa. Aí a gente já ignorou aquilo, não, aquilo ali não é IA, fazer cálculo é próprio da máquina, mas não é bem o que é o comportamento humano. Aí a gente deu um próximo passo, certo? E esses passos foram, não sei se vocês percebem, cada vez mais dados e cada vez mais longos esses passos. Então, se antes o computador só fazia cálculos e exibia coisas, depois o computador já começou a falar, já começou a mimetizar a voz humana, já começou a ter reconhecimento facial, e por aí vai. Então, a pergunta que eu faço é, esses robôs que são utilizados hoje, eles utilizam técnicas? Antigamente poderia dizer que sim, certo? Para o estágio da época, fazer uma comparação textual, como eu disse, poderia ser classificado como inteligência. Mas hoje já não o é, certo? Então, o que eles fazem, muitos deles, são operações que a gente ainda hoje define como essencialmente operações de máquina, que não tem IA associada, que é a operação de controle de fluxo. Procura tal palavra em tal texto, se tiver, associa tal etiqueta, por exemplo. Né? Isso daí dificilmente... só que tu pode evoluir mais. Então, por exemplo, eu dou um exemplo do Mercúrio. O Mercúrio faz uma comparação entre dois textos. O Mercúrio é um robô que é utilizado para fazer triagem. Certo? E o que ele faz? Tu lê um despacho.
Aí tu fala, olha, provavelmente um despacho igual a este vai acontecer várias vezes. Vão ter dezenas desses despachos. Esse despacho aqui é isto. Aí quando tu fala isso para o Mercúrio fala, tu quer que eu aplique isso para todas as decisões que são correlatas a essa, que são parecidas? Aí tu fala, quero. E ainda tu pode definir, eu quero o grau de semelhança entre essa decisão e as outras para que a etiqueta seja aplicada. E aí o Mercúrio vai e etiqueta para vocês, assim como tu classificou aquilo ali, ó, despacho de laudo positivo. Não, não é bem isso, mas só para dar uma ideia para vocês. Aí ele vai procurar outros documentos que são parecidos e vai colocar a mesma etiqueta, despacho de laudo positivo. Ou então despacho de pedido de processo administrativo. E aí ele vai colocar para outras decisões interlocutórias que foram recebidas, que são muito parecidas com aquela que tu classificou, ele vai colocar a mesma etiqueta que tu colocou. Certo? Isso daí é IA, já é um passo mais ousado, né? Já tem que olhar similitude de texto, mas isso daí já era algo que era do domínio público há muito tempo. Para tu olhar similitude de texto, já tinham dezenas, centenas de algoritmos, e nunca se entendeu isso como IA. Certo? Esses algoritmos eram mais matemática aplicada à produção textual do que IA propriamente dita. Aí eu vou dar um passo mais adiante. O que o Sapiens faz? O Sapiens ele não utiliza essa pesquisa simples por similitude de texto. Ele utiliza algoritmos mais sofisticados, de machine learning, então que envolve mais estatística, certo? De qual a frequência com que determinadas palavras aparecem num conjunto de textos. Ele não compara um texto com outro, ele compara um texto com um acervo, certo? Que a gente chama de corpus. E aí ele vai falar, olha, e ele não utiliza algoritmos de simples similitude textual. Ele utiliza outros algoritmos que são algoritmos que a gente chama de Big Data, que trabalham muito mais com a estatística, por exemplo, de frequência, ou então de posição vetorial, são algoritmos bem mais sofisticados do que aquele original. E aí, essa similitude já, vamos dizer, que deu um passo adiante, repare que é a mesma coisa, mas é só um passo adiante. Que deu um passo adiante, ele vai falar, olha, esse texto aqui, ó, é parecido com esse conjunto de textos. E isso a gente chama, na área de IA, de clusterização. O que é clusterização? É tu pegar algo e tentar encaixar ele dentro de um grupo. Então, o Sapiens vai falar assim, olha, essa decisão faz parte desse grupinho aqui, certo? Desse grupinho de decisões. Aí o Sapiens pergunta, o que foi feito nesse grupinho de decisões? Pelos seres humanos. Repara, eu não pedi a etiqueta, eu já estou pegando a etiqueta que as pessoas colocaram, certo? Ou então a ação que as pessoas fizeram, né? O que foi feito nesse processo que está nesse grupinho? Foi feito isto. E aí, a propositura da ação pelo Sapiens é a mesma que o ser humano fez. Ele aprendeu pelo uso pelo próprio ser humano. Então, o ser humano é que foi fazendo as coisas. E o que o Sapiens fez? Coletou isso como estatística, clusterizou a decisão. Então, por exemplo, tem uma determinada decisão que é uma sentença, certo? De aposentadoria especial. Ele vai pegar, recebeu essa sentença de aposentadoria especial, julgou lá dentro do moedor de carne, que nem eu falo, que é a máquina que faz os cálculos lá, e ela falou, olha, parecido com essa decisão, tem mais 10 decisões que são muito parecidas. Aí a gente pode estabelecer a faixa de corte, certo? Essas 10 são muito parecidas. Eu vou perguntar, quais recursos que foram usados nessas 10? Ah, foram essas, por exemplo, essas apelações. E aí tu já pode propor as apelações. Repara que a pessoa pode tomar um susto, porque a máquina é como se ela tivesse aprendido sozinho. Certo? E ele não fez nada, não tem inteligência humana associada a isso. A gente só usa uns truques para poder maquiar a coisa, a gente usa estatística. A inteligência veio do ser humano que fez um recurso. Só que a gente sabe muito bem que quando tu clusteriza, a possibilidade de tu acertar é muito alta. Então a possibilidade dele propor uma apelação que seja efetivamente apelação para aquela sentença é muito grande. Quanto mais sofisticada for a ferramenta de análise estatística, e quanto maior o teu corpus, certo? A tua base de sentenças que tu cadastrou, maior vai ser a tua precisão. Eu estou colocando isso em linhas gerais. Na verdade, o Sapiens faz bem mais que isso. Ele trabalha com várias camadas. Essa é uma das camadas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como a gente pode sempre dar um passo adiante, certo? Então, tu começa com uma ferramenta que faz desde a operação simples lá por exemplo, de etiquetar para uma palavra-chave, com uma pesquisa textual simples. Acha tal coisa, coloca tal etiqueta. Depois tu dá um passo além. Faz, por exemplo, o que o Mercúrio faz. E depois tu dá um passo mais além.
Aí tu vai virar e falar assim, uma ferramenta dessa é necessariamente melhor do que outra? Não, não é. Não necessariamente. Tudo depende do uso que a gente faz. Tudo depende do uso. Eu brinco, né? A faca é um ótimo instrumento, desde que você use ela pelo cabo. Né? Se você usar ela pelo outro lado, ela não vai ser um bom instrumento. O instrumento, a eficácia do instrumento está profundamente associada com o uso dele. Então, por exemplo, o mercúrio é excelente quando a simples comparação textual basta e tu quer uma comparação textual. Tu quer ter certeza, tu quer ter 97% por exemplo, de probabilidade que esses dois textos sejam idênticos. Por quê? Porque a gente sabe que o judiciário produz textos idênticos. E a gente sabe que, nesse caso, é melhor a certeza do que a dúvida. Então, tu vai etiquetar e tu vai fazer o andamento. E aquilo que tu quer, a ferramenta que tu quer para aquilo mesmo. Certo? Agora, se tu for fazer uma elucubração, for fazer estatística e for trabalhar com uma margem maior, talvez tu não queira. Agora, repara, se o Mercúrio for propor um modelo que nunca foi usado, ele não vai conseguir fazer isso usando a ferramenta que ele utiliza. Para tu descobrir um modelo que foi usado para uma decisão parecida com aquela, tu tem que usar outra ferramenta, certo? Que tem, vamos dizer assim, os seus efeitos colaterais, né? Que pode ter uma margem de erro maior e por aí vai. Então, e aí eu pergunto, agora nós fizemos um panorama do que são os robôs, a gente deu uma olhada bem rápida no que é a inteligência artificial, viu que ela vai por passos, a gente dá o primeiro, depois dá o segundo, sabe-se lá qual vai ser o último, certo? Mas ela vai evoluindo gradativamente na mimetização do comportamento humano, da capacidade de decisão, certo? E a pergunta que eu faço é o seguinte, para onde nós vamos? Né? Já que a gente deu 2, 3, 4 passos, a informática ela é disruptiva, esses robôs vão mudar a realidade jurídica, certo? A PGF ou a AGU vai ser diferente do que era. E aí nós temos sempre as duas turmas, né? Toda pergunta dessa tem a turma do que acha que isso é a modinha e tem a turma do acha que isso vai botar para quebrar, né? Eu sou da segunda turma, viu? Isso daí todos eram aplicativos, gente. Cada um desses aplicativos que vocês estão vendo era uma indústria separada, uma indústria inteira que gerava bilhões de dinheiro. Então, por exemplo, tinha gente que só fazia máquina fotográfica, tinha pessoas que só mandavam cartas, que era o correio, tinha pessoas que faziam aparelhos telefônicos, tinham pessoas que faziam rádio-relógio, tinham pessoas que faziam videocassete, tinha pessoas que faziam máquina de xerox, televisão, fax, equipamento de música, e do lado está o aplicativo que está dentro do telefone de vocês. Praticamente todos esses segmentos aí foram exterminados pelo avanço da tecnologia. Tão forte, tão disruptivo é o uso da tecnologia. Por exemplo, quem fazia, sei lá, lanterna, achava que ia ser afetado por um telefone? Não achava que ia ter impacto no negócio dele. Ou então, quem fazia, sei lá, aqueles bloquinhos de nota, eu lembro disso na procuradoria ainda, aqueles que tu girava assim para poder achar as pessoas, certo? Achava que contatos do telefone, quando eu cheguei lá tinha central de produção de recursos ainda. Tu lembra, né, Mariana? Aí achava que ia ser impactado por aquilo? Não achava. Um bloco de notas, por aí vai. No entanto, todos esses segmentos do fazer humano foram profundamente impactados, esses ramos econômicos praticamente foram substituídos, ou então tiveram que alterar a forma pela qual eles trabalhavam com o advento do telefone, certo? Com o advento da tecnologia que foi, jogos, bússola, tem metrônomo, tem 1 milhão de coisas ali, calculadora, certo? Calculadora não se vê. Muito raro alguém ter uma calculadora hoje, certo? Então, isso daí foi substituído por um telefone, certo? E aí eu pergunto, vocês acham sinceramente que o direito vai sair igualzinho dessa parada aí, ileso? Tipo assim, todas as outras áreas foram profundamente modificadas e nós vamos continuar fazendo processo que nem a gente fazia, sei lá, desde das ordenações? Não vamos, né? As coisas vão mudar bastante. Como a nossa profissão vai ser impactada, né? Foi feito um estudo em Harvard justamente sobre isso, sobre o impacto da tecnologia nas profissões. E aí a conclusão que se chegou é que, infelizmente, a tecnologia vai fazer com que muitas profissões se tornem verdadeiramente obsoletas. Eu lembro que quando eu passei e entrei na Advocacia Geral da União, se tinha um acervo enorme de pessoas, a maior sala da Procuradoria era a sala que fazia cadastro de processo, era a sala da Leonária. Hoje não existe mais ninguém fazendo cadastro de processo. Tinham quase 20 pessoas lá fazendo cadastro de processo, que nem eu falo, batendo tambor, né?
que ficava o dia inteiro cadastrando processos. E eu falo, o que se fez com essas pessoas? Né? Essas pessoas tiveram que assumir outras atividades. E as atividades que são feitas hoje, por exemplo, distribuição de processos, praticamente está acabando. Eu gosto de falar que a turma, eu trabalho do lado da turma regional, certo? Que pega as 3 turmas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, das turmas recursais. Então, é o TRT4, as turmas recursais regionais da 4ª região, uma coisa assim, certo? A sigla deles. Eu não preciso dizer, né, que as turmas recursais elas têm um volume de intimação ao tribunal, certo? É gigantesco. Isso de um estado equivale. Eu lembro que o Tribunal Regional Federal da 4ª região tinha um volume de intimações, sei lá, de 170 mil intimações, e a turma recursal, isso há algum tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, e a turma recursal tinha um volume de 135 mil intimações, só para vocês terem uma noção, certo? Eles pegam dos 3 estados e tem 2 servidores para fazer a distribuição só. 2 servidores para fazer a distribuição desse volume insano, que deve dar o quê? 350 mil intimações ano, certo? Graças ao quê? Graças a essa tecnologia. Então, que é disruptiva, que modifica os fluxos de trabalho e que vai fazer com que a nossa profissão seja bem diferente do que ela é. Então, aqui são as profissões que estão com os dias contados de acordo com esse estudo. Então, telemarketing, caixa, certo, supermercado, bibliotecário, gerente de empréstimo, isso lá fora. Aqui no Brasil vai valer ouro isso daí. Certo? Lá fora, o crédito é monetizado, tem instituições que fazem um cálculo de crédito. A dívida que tu assume, ela é praticamente quase pública, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, se tu não paga, o teu devedor informa para esses organismos aí que fazem o controle do crédito. Então, quando tu vai no banco, o pessoal já tem a tua ficha, já sabe se tu é um bom devedor ou se tu é um mau devedor. Na verdade, essa análise, hoje, um computador conseguiria fazer essa análise com muito mais perfeição, inclusive calculando a probabilidade de calote, de default, do que o próprio ser humano. Então, e paralegal. Paralegal são os assistentes. São aquelas pessoas que fazem pesquisa de jurisprudência, fazem essas atividades mais, vamos dizer assim, menos nobres do direito. Os advogados, eles não vão ser substituídos, viu, gente, pelo estudo de Harvard. Estão lá no final da fila. Só que nem os juízes, nem os membros do Ministério Público, a gente sabe que não. Porque o dia que a máquina conseguir substituir a gente, aí já deu. Aí já deu mesmo. Porque, vamos dizer assim, o dia com a máquina conseguir decidir uma questão de família, certo? Ou chegar nesse nível de sensibilidade, não só pelo direito posto, mas pelo que está por trás do direito, que a gente sabe que isso daí também é muito relevante, de tu olhar e falar assim, meu Deus do céu, que nem a gente faz isso na Procuradoria, não deram esse benefício, ou meu Deus do céu, como essa pessoa ganhou esse benefício, esse meu Deus do céu a máquina ainda não faz. Então, ainda vai levar um tempo para isso. Mas a atividade paralegal, hoje a gente já tem a pesquisa de jurisprudência que é feita com a precisão gigantesca, certo? Pelos computadores, e depois a gente vai falar disso, a produção textual, certo? Que também é muito afetada pelos computadores. Então, qual que é o impacto disso no campo do direito? Eu separei em 4 coisas ali, esses impactos. Primeiro, o apoio nos fluxos de trabalho. Depois, o apoio na própria produção do texto jurídico. Depois, subsídios à produção jurídica. Eu separei porque, vocês vão ver, esses subsídios, um é tu escrever a tua tese, certo? A outra coisa é tu conseguir juntar os elementos de fato que vão lastrear a tese que tu vai fazer. São 2 trabalhos diferentes. E outra é a jurimetria, são as métricas, que vão influenciar tudo. Que essa jurimetria vai acabar influenciando, por exemplo, o próprio fluxo. Se um recurso, se vale a pena insistir no recurso, se não vale a pena insistir no recurso, certo? Por que um tribunal regional de uma região está julgando num sentido e os de outras, e os 4 da outra estão julgando em outro, por exemplo, sei lá, se é algo que é relevante, ou então está metade a metade, 2 tribunais regionais estão julgando de um jeito e os outros 3 estão julgando de outro, no caso, regionais federais, não do trabalho, que é o nosso público mais direto. Mas também os do trabalho, e aí o público é maior, são 28 tribunais regionais de trabalho? 24, desculpa. 24, eu não lembrava. Então, esse daí é o apoio. Primeiro, o apoio aos fluxos de trabalho. Então, o que é isso? Quando a gente chegar no estado da arte, a gente vai ter isso.
muitos escritórios de advocacia já fazem isso, viu, gente? Que a gente chama de curto-circuito, que é o processo simplesmente não chega na pessoa. Não chega mesmo. Porque como é um sistema de processo eletrônico, tu pode receber a intimação, classificar, processar. Se tu tiver um grau de certeza muito grande, tu pode já responder. E não passar pelo ser humano. Certo? Zero de interação humana. Tu já consegue fazer isso, dependendo do que é a coisa que está chegando e dependendo do que você aplica, tu já consegue fazer isso. Certo? Com determinado grau de certeza. Lembrando que, muitas das vezes, certo? É horrível falar isso, mas muitas das vezes escritórios admitem um erro. Certo? Admitem um erro. Né? Monetizam o prejuízo e admitem um erro. Né? Então, isso daí já é possível. Distribuição automatizada. Hoje isso já é feito. Né? Se o primeiro é fazer tudo, o que está embaixo aí são as etapas. Certo? Que tu pode não querer fazer tudo, entende? Tu pode, por exemplo, caiu, só em 0,01% tu consegue fazer o famoso curto-circuito, que é responder a coisa sem interação humana. Os outros 99,9% vai cair na esteira de produção. Aí tu vai ter que distribuir, e aí para isso tu pode ter uma distribuição automatizada, tu pode etiquetar e classificar, tu pode ter a sugestão de modelos, tu pode ter solicitação automatizada de subsídios. Hoje, muitas dessas coisas já são feitas, viu, gente? Muitas delas já são feitas pelo Sapiens e muitas já são feitas por robôs que estão fora do Sapiens. Então, eu não estou entrando nesse nível de detalhe. Tu pode ter o cumprimento automatizado, a gente está evoluindo para isso, em conversas com o INSS, em conversas com o Dr. Oscar. A gente quer isso, a gente quer que o cumprimento seja feito de forma automatizada, então que já tenha uma sentença parametrizada e que esse cumprimento seja feito de forma automatizada. E tu pode ter também o peticionamento automatizado, certo? E tu pode ter ou não ter IA nessas coisas, no que a gente entende hoje. Tu pode ter muita IA ou tu pode ter pouca IA nisso daí. Por exemplo, para expedição de precatórios. Tu pode fazer uma expedição automatizada de precatórios, só que tu pode fazer um sistema de inteligência artificial para detecção de erros, certo? Para detecção de erros em processos, que nem esses sistemas de auditoria fazem. Então, tu vai rodar isso naquela maçaroca de precatórios que estão sendo gerados automaticamente e ele vai falar, olha, esses 2% de precatórios aqui tem algum problema, certo? Esses daqui você tem que fiscalizar. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Tudo depende do dado, tudo depende da quantidade de esforço que você coloca. Lembrando que não tem mágica, viu, gente? Tudo isso daí é Big Data, é número e é estatística. E tudo isso tem margem de erro. Então, quando a gente está falando de IA, a gente está falando de algoritmos que eu gostei de dar aquele exemplo, certo? Porque aquele exemplo é bem didático. Desde computador fazer conta até a comparação de texto, as coisas vão evoluindo. Então, as ferramentas que a gente dispõe para obter esse resultado, elas vão evoluindo cada vez mais e de uma forma cada vez mais assustadora, né? Sabe-se lá o que terá no futuro, né? Mas hoje o que a gente tem são ferramentas estatísticas bem mais sofisticadas e fluxos bem mais desenhados e mais inteligentes, em que a gente consegue roubar a inteligência humana. Isso é muito próprio dessa atual fase da IA, de tu roubar a inteligência do homem, certo? E propor isso para o próprio homem, né? Então, é o exemplo das músicas no Spotify, é o exemplo dos caminhos de navegação dentro da Amazon. Então, por exemplo, sei lá, eu escolhi um livro lá da... Isso acontece muito, né? Minha esposa entra na minha conta na Amazon e compra um livro para as crianças. Aí, de repente, a Amazon fica me propondo livro para as crianças o resto da eternidade, né? O resto do mês. Fica lá, você quer comprar o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Você quer comprar isso? Ou então tu vai e assiste, sei lá, um determinado filme, emprestar a conta do Netflix é um horror. Tu assiste um determinado filme, quando tu vê, as tuas sugestões já são completamente outras, né? Então, é mais ou menos isso. A ideia é esta. Deixa eu ver. Então, a primeira parte é essa, do apoio aos fluxos de trabalho. A segunda parte é apoio à produção jurídica, certo? O Sapiens já tem isso, mas é a ideia de que tu está escrevendo. O Sapiens tem uma sacada que é muito legal, que é tu está escrevendo o texto, ele usa o teu parágrafo como indexação para a ferramenta de pesquisa. E o contexto da tarefa que tu está. Então, ele sabe que aquilo ali é um processo que é do GEF, então ele não vai propor coisas que, por exemplo, que são da justiça ordinária, certo? Ele sabe que aquilo ali é de segundo grau, é da turma recursal, então hoje a gente está num determinado nível, a gente não usou toda a potencialidade, até por falta de pessoas, mas a gente já consegue, por exemplo, fazer sugestões bem contextualizadas. Esse nível da contextualização ele tende a aumentar quanto mais sofisticada for a ferramenta. Então, por exemplo, tu pode usar redes bayesianas, por exemplo, para cortar determinadas sugestões. Tu pode usar... Aí, dependendo do cartel de coisas que tu usa, do menu de opções que tu usa, fica impressionante para o ser humano. O ser humano vai falar, olha como ele conseguiu achar isso.
entende? Desse grau de pesquisa que tu faz. Então, identificação automatizada inteligente do contexto da tarefa, o Sapiens já faz isso. Então, por exemplo, quando tu entra dentro do editor do Sapiens, ele sabe que ele está dentro de um processo de tal coisa, com recurso, com tal coisa. Então, tu poderia, por exemplo, hoje a gente consegue fazer uma substituição bem simples. Substitui autor, parte, teses, para quem já trabalhou com editor de modelos do Sapiens, mas a ideia no futuro é ampliar o uso desse contexto. Então, por exemplo, tu já pode, tem um sistema que está sendo feito no Sapiens, que é o sistema de cálculos. Tu já pode automaticamente colocar o cálculo como anexo, e ele já identificar isso. Por quê? Por causa do contexto e do fluxo de trabalho que tu está. Subsídios, hoje o Sapiens já pede, já tem o subsídio, o dossiê previdenciário, isso daí é automatizado, então o Sapiens sabe que aquilo ali é a primeira intimação que a gente recebeu no processo previdenciário. É a primeira que a gente recebe. Então, o que ele faz? Ele automaticamente dispara um processo de pesquisa para vários serviços dentro do INSS, monta um dossiê previdenciário que vai ser usado na defesa e traz esse dossiê previdenciário. E esse dossiê previdenciário já fica disponível para o procurador. Qual que vai ser o passo seguinte? Produzir a própria contestação com a matéria de fato de forma automatizada. Certo? Por quê? Porque esses subsídios eles já vêm estruturados como metadados. Então, por exemplo, tu já sabe, por exemplo, que a pessoa não tem qualidade de segurado, que a pessoa não tem isso, que a pessoa não tem aquilo. Não vai precisar ficar abrindo e consultando plenos inquilinos para isso. Daí, automaticamente, já poderia migrar para dentro da contestação. Só que isso pode ser melhor ainda. O próprio Poder Judiciário também já pode ter acesso a isso, e a nossa intenção é essa, para que ele, liminarmente, ele já possa também negar o direito do autor. Certo? Então, é aquilo que eu falo, a advocacia pública, nesse ponto, ela tem a melhor das vocações. Porque a nossa função não é negar o direito de ninguém. É fazer com que quem tem direito realmente receba. E quem não tem, não receba. Certo? É bem isso. Se a gente percebe tanto que a gente acorda, na maioria dos processos em que a gente vê que teve erro. Que a autarquia errou, por exemplo. Teve um erro lá, a autarquia fez um indeferimento. Certo? Esse indeferimento é feito por pessoas humanas, como nós, que erram, que olhou de forma equivocada a matéria de fato. O procurador não vai recorrer, como não recorre em dezenas de processos. Certo? Então, fazer com que o Poder Judiciário possa melhorar a prestação da justiça é diminuir uma carga para a gente. É corrigir o problema o quanto antes. Na verdade, estamos em negociações com o tribunal para tentar fazer isso até antes do processo se instaurar, em fases de conciliação pré-processual. Certo? Em que nem vai se discutir se tem honorário, se tem advogado, nada disso. Certo? A gente vai tentar antecipar e dar o direito para quem tem direito quanto antes. Certo? E isso daí é nessa produção automatizada de subsídios. Né? Então, aí eu coloquei, mas é bem extenso. Na verdade, tu pode classificar o subsídio por amplitude, se ele pode ser usado, por exemplo, se ele é só de uma matéria, ou só de uma espécie de setor, ou se ele é mais genérico. Apoio preditivo, o que é apoio preditivo? É o famoso né? A pessoa se surpreende. É ela chegar junto da tarefa dela, ter um modelo que ela vai usar, por exemplo. Como que a pessoa adivinhou? Né? Como que o computador soube que é aquele que seria o recurso que ela iria usar? Usando justamente essas técnicas que eu estou falando para vocês. Então, a detecção automática, por exemplo, de litispendência coisa julgada é uma que é preditiva, porque ela está longe de ser exata. Certo? Ela está longe de ser exata, ela é uma matemática infernal para saber se teve litispendência ou coisa julgada. O algoritmo que o Sapiens usa para fazer a detecção hoje está no nível, vamos dizer assim, baby, júnior. A gente quer subir esse nível muito. Né? Na verdade, ele lança suspeitas de coisa julgada, né? Ilações do que poderia ser coisa julgada. O grau de precisão dessas ilações, a ideia é fazer com que eles subam cada vez mais. E esse percentual demora. Para subir, exige muito esforço. Então, detecção automatizada de tese repetitiva, né, isso os tribunais trabalham, o Christian vai falar sobre isso, mas também tem da nossa parte isso. Obtenção automatizada de subsídios fáticos com a criação de dossiês, que é o que eu falei. E a questão de jurimetria, certo? Que é, na verdade, essa estatística em cima do resultado prático que a ação teve junto aos tribunais. É fazer essa estatística em cima das decisões dos tribunais. E aí eu vou encerrar minha fala falando do SUP. O que é o SUP? O SUP é o novo Sapiens. Né? A gente descobriu que o Sapiens é usado pelo Ministério da Educação, que é o sistema de apoio às instituições de ensino superior. Então, a gente, infelizmente, desistiu do nome, e aí o Sapiens 2 não vai poder chamar Sapiens, e a gente vai chamar SUP. Mas isso veio num bom momento, porque junto conosco, na verdade, junto com a AGU,
virão todas as procuradorias dos estados, né? A gente assinou com 25 das 27 procuradorias um termo de cooperação em que elas entraram juntas num projeto de desenvolver um sistema único para a advocacia pública, né? Que não é gastar 27 vezes recursos fazendo a mesma coisa, mas gastar uma vez os recursos fazendo 25 vezes, e com muito mais eficiência. Então o sistema muda, que é o Sistema Único de Procuradorias Públicas, e que as procuradorias dos estados já entraram e agora vão entrar as procuradorias dos municípios. Né? E qual a ideia do SUP? A primeira ideia do SUP é aquela lá, ó, das engrenagenzinhas. O SUP ele não vai ser um sistema, ele vai ser uma toolkit, que nem a gente brinca. Ele vai ser um conjunto de ferramentas para os nossos desenvolvedores. A ideia é de que o advogado, como ele existe, a nossa geração é a última. Certo? É a última. Os futuros advogados serão programadores. Na verdade, a gente tem a profunda crença de que a habilidade de falar com os computadores de uma forma diferenciada vai ser marca dessa próxima geração que vai vir. Elas vão ter conceitos que só profissionais técnicos nossos tinham, por exemplo, como programar, linguagem de programação, conhecimento de estatística. Isso daí vai estar no sangue dessa turma, porque já está, né? Chega lá no colégio, com 6 anos, eles já estão dando curso de computação para as crianças. Então, todos vão ser assim? Não, não vão ser, certo? O que eu quero dizer é que os perfis vão ser mais abertos, não vão ser tão fechados. Essa é a característica dessa nova turma que está chegando aí. E aí, a ideia é pegar, por exemplo, o Lang, o Mauro, e não só o Lang e o Mauro, pegar todos os outros grandes talentos que a gente tem dentro da casa e colocar esses talentos para poder fazer o que eles entendem de melhor. E aí, nesse sentido, o sistema não vai ser um sistema. Ele vai ser uma porta de entrada para o desenvolvimento de outros sistemas. Qualquer colega vai poder desenvolver. A ideia é essa para o Sapiens. Certo? Qualquer colega que tiver uma boa ideia na cabeça e um bom coração, aí a gente está topando. Certo? Hoje já é feito assim, não acha, isso daí é o pragmatismo absoluto, porque hoje, se tu não faz assim, vai ser assim. Então, por exemplo, os colegas que fizeram, a maioria desses robôs não tinham essas interfaces, os robôs surgiram igual. O que a gente quer é facilitar o trabalho deles. Porque, primeiro, a gente acha o trabalho deles fantástico, a gente acha o trabalho deles incrível, eles mudaram a face da Procuradoria, e a gente quer, nesse sentido, apoiar cada vez mais esse tipo de iniciativa. Né? Então, é um Lego, a ideia é de que seja um Lego e um bloco de construção. Certo? A gente quer também fazer com que esse novo SUP seja um sistema altamente escalável, porque a gente vê que isso é um grande problema. Inteligência artificial está associada com grande ônus computacional, com grande poder de processamento, com grande poder de máquina. Então, a capacidade de dividir e fazer tudo ao mesmo tempo, certo? É algo imprescindível para que a gente consiga chegar nesse novo Sapiens aí, nesse SUP. E a gente agora vai ter uma divisão dentro do departamento, uma divisão específica só para cuidar não de inteligência artificial, mas, vamos dizer assim, do uso da informação. Vamos fazer que nem o pessoal do direito gosta, né? Usar esses termos, do uso da informação, de trabalhar com a informação de uma forma inteligente. A gente vai ter uma divisão lá dentro, vai ser um outro colega que vai capitanear isso, não vou ser eu, certo? Mas a gente vai estar lá para prestar todo o assessoramento e toda a ajuda possível. Né? Na verdade, eu e o Lang vamos ficar meio como grandes colaboradores dessa nova turma que está entrando aí, para a gente justamente ampliar as forças, porque antes eram poucas pessoas e agora a gente quer que as coisas corram numa velocidade maior. E aí eu encerro a minha palestra.